do que é que eu falei da Volkswagen, que não tem alicate e é obrigado a espancar para sair ou usar a ferramenta de sacar ao mosquete. Tá? Às vezes o teu alicate não vai conseguir abrir, porque às vezes ela é muito, tipo essa mosquete aqui, por exemplo. As duas pontas da trava são muito próximas, muito perto, o alicate não consegue entrar. Às vezes uma chave de fenda resolve. Uma chavezinha, ela está assim, né? Tu entra com a chavezinha, ela está assim, as duas pontas. Tu entra com uma chave de fenda e abre. Entra assim e esgaça. O anel vai fazer isso aqui. Às vezes nem precisa de um alicate desse. Então, claro, vai depender do tipo de trava. Tá? Cada fabricante é de um jeito, então não, a regra é clara, não tem regra. E aí para montar, deixa... Caiu. Aqui na ponta, se vocês observarem, pessoal. Ai, esse gedidinho. Não quero desperdiçar, né, cara? Calma. O que acontece? Se eu tivesse nojento, eu não tinha tirado com a mão. Eu teria um papel. Para montar é fácil. O problema é que a ponta do eixo ela é cônica, ela tem uma conicidade. Essa conicidade aqui da ponta do eixo já serve exatamente para ir esgaçando ali aquele anel para entrar mais fácil. Aí o anel fica esticadinho. Tu vai empurrando. Quando ele chegar aqui na altura da canaleta de travamento, o anel encaixa ali e a homocinética fica presa. Tá, mas vamos supor que da Volkswagen eu trocar só a coifa. Eu tenho que tirar só para trocar a coifa. A homocinética tá boa. Daí eu tiro na pancada da Volkswagen. Daí tem que trocar o anel? Não. O anel não é necessário fazer a troca. Porque ele entra com pressão e sai com pressão. Ah, depois ele encaixa. Ele encaixa de novo. Ele vai ficar igual esse aqui, ó. Olha como é que tá como é que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo que ele é como se fosse um anel torto, ó. Se tu olhar aqui, ele vê que ele é perfeitamente redondo. Exatamente para ele fazer uma pressãozinha para fora da canaleta. Então tu tem que vencer a resistência dele na hora de encaixar e vencer a resistência dele na hora de sair. Tá? E se entrar e sair não vai fazer ele perder a elasticidade. E aqueles rolamentos ali, tem como tirar? As esferas aqui? Esse rolamento? É, esse do final aí. Esse aqui? É. Tem. Aqui, ó. A junção triboide, digamos que eu queira colocar essa coifa do lado da trizeta. Às vezes é mais fácil, e eu já peguei um bocado de carro que era mais fácil eu tirar a homocinética do outro lado e vestir a coifa daqui para lá. Tá? Mas tem casos que às vezes não rola, porque pela posição do eixo, pela espessura do eixo, não tinha como. Tá? Tem como tu tirar a trizeta. Como é que tu tira a trizeta? Observem aqui. Esse aqui não está montado. Deixa eu pegar o outro lá que esteja montado. Tem memória, pessoal? Tem, bastante. É. Aí quando eu tiver na dúvida, eu olho os vídeos. Vai deixar você selecionar a galeria e apontar. Digital influencer não é para mim, sou analógico influencer. Olha só. Se eu precisasse trocar essa trizeta aqui, por exemplo. Tá? O eixo tem um estriado, tipo o lado aqui da homocinética. Tá? E se eu observar aqui, eu tenho um anelzinho de trava. Tipo aquele que tinha na caixa de direção, por exemplo, lá no regulador da caixa de direção. Aquele que tem a travinha que tu tem que abrir com aquele alicate de bico fininho para abrir a trava. É a mesma coisa. Tira a travinha, tem uma canaleta no eixo, tu tira a travinha e depois tira a trizeta para lá. Tá? Não que seja a coisa mais simples do mundo. Mas tem um sacador também, né? Para isso. Tem Aquele. As 3 garrinhas, normalmente. Aí tu vai calçar ele no centro, vai prender as 3 garrinhas não nos roletes, na carcaça, tá? E tu vai apertar ele assim. E ele vai E sair. ele vai puxando a trizeta
para fora do eixo. Tá? Cara, tem carro que sai bem fácil. A trizeta aqui. Tem carro que até com o sacador dá um bicho para remover. Dá um cavaco de vez em quando. E os rolamentos aqui, a maioria é feito para não sair. Eu já vi trizeta que aqui na ponta de cada rolamento tinha uma travinha também dessa. Igual essa aqui. Eu podia desmontar o rolamento. Mas esse aqui, por exemplo, não solta. Esse aqui é fixo. Tá? Aí a gente vai de carro para cá. Eu peguei um CDP. Eu peguei uma. Mais antigo. Pode ser. Eu acho que é a Francis Moon que já era que era. Que tu até consegue ter uma anel trava aqui, uma anelzinha elástica, que tu desmonta por o rolamento. Inclusive, tu pode trocar o rolamento de agulha daqui se tu quiser. Entendeu? Mas a maioria dos carros que eu mexi aqui era fixo. Tu troca a trizeta toda. Certo? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Cinética que já está no carro. Tá? Não vou trocar a homocinética. Mas lembrando que é uma homocinética nova. Vou empurrar uma homocinética nova no carro, não preciso desmontar ela. É só no caso de eu querer desmontar para limpar. Tá? No caso, quando eu vou trocar a coifa e vou limpar, fazer a asepsia da nossa homocinética. Deixa eu botar isso aqui para cá, para não dar um pouquinho mais de espaço para a gente aqui. Como é que tu faz para desmontar esse cara aqui? Oi? Tá, envolve também um pouquinho de porrada, mas pouquinho. Não precisa ser uma coisa tão agressiva. Tu precisa de uma chave de fenda e um martelinho pequeno. Por que pequeno? Porque tu precisa bater em pontos específicos para fazer movimentos específicos. Então, se for um martelo com a cabeça muito grande, a área de impacto é muito grande, tu não bate onde tu precisa. Tá? Basicamente, tu vai tirar uma esfera por vez para fazer a desmontagem. Tá? Então, vamos lá. Primeira esfera. Aleatoriamente, não tem uma esfera que eu precise desmontar primeiro. Tá? Mas, basicamente, eu preciso virar o máximo possível a castanha. Castanha é a parte central. Tá? Gaiola é essa parte redonda aqui de dentro. Esfera, carcaça ou sino. Eu preciso virar o conjunto da gaiola mais a castanha o máximo possível para eu conseguir tirar a primeira esfera. Normalmente a mais difícil é a primeira. Por quê? Porque o conjunto está todo montado. E quanto menos graxa tiver, mais fácil vai ser. Tá? A graxa é bom que lubrifica, ajuda no movimento, mas graxa demais tu não enxerga o que tu está fazendo. Então, o que tu vai fazer? Livrou a primeira. Vai. Mais um pouquinho. Às vezes, tem alguma que é um pouquinho mais teimosa, ela não quer ir. Aí a gente vai em outra. Até a gente achar uma que queira ficar. Vamos fazer o seguinte, eu canso... Tem alguma estopa aí? Filma. Vê se não tem uma estopa aí por cima. Só uma suja mesmo, velho. Em lugar nenhum aí, na gaveta. Só pra gente botar as esferinhas pra não sair rolando. Aí, ó, fechou. Só pra não... Aí elas ficam... pra não sair rolando pelo chão. Saiu a primeira esfera, vai ficando cada vez mais fácil. Tirei uma, vou tirar outra. Poderia tirar lá do contrário, posso tirar uma do lado da outra, não tem uma Isso é pra lógica. trocar as esferas? Oi? Pra trocar as esferas? As esferas tu não troca, pra desmontar, pra limpar. Ah, Pra tá. limpar de verdade. Entendi. Agora tá fácil. Fácil. Tiramos a segunda. Uma posiçãozinha aqui que ela tá nojenta, que ela não quer ir. Mas ela vai. Quanto mais alinhado tu deixar a gaiola com a castanha, mais fácil é dela virar inteira. Tá?
Então, todas as esferas saíram. Agora, para desmontar, para tirar a gaiola daqui de dentro, ela só sai numa posição, tá? Olha o truque. Se eu puxar, ela não sai. Eu tenho que colocar uma gaiola, uma janela, em cada ressalto daqui. Por quê? Assim eu tenho menos diâmetro, tá? Então ela só entra também se eu alinhar corretamente a posição. Se eu tentar tirar ela, não vai sair. Ó, a janela aqui, ó, tem que estar alinhada com esse ressalto e com esse ressalto. Ou esse, enfim. Tem que pegar 2 ressaltos para poder sair. É a janela ou essa parte aqui, ó, que tem que estar alinhado ali? A janela. A janela. Isso, aí, curte só. Deixa eu tirar esse aqui daqui de dentro agora. Olha só a gaiola mais fácil de enxergar. Observa quando eu olho ela assim, ó. Olha o quanto que ela tem de ressalto aqui e aqui. Quando eu olho a janela, olha o buraco que tem aqui, ó. Aqui e aqui. Então, se eu tentar passar a parte fechada, ela bate. Se eu tentar passar a janela, ela entra. Tá? E a castanha, pessoal, para entrar aqui não é muita complexidade. Eu vou encaixar uma dos ressaltos numa janela e rola lá para dentro. Depois... Isso não tem lado, né? Qualquer lado. Tem lado. A gaiola... Vamos lá. O que tem lado e o que não tem lado? Sino, o carcaça, não tem posição. Posso montar em qualquer lugar, não tem lugar. Esferas, não tem posição. Qualquer uma pode entrar em qualquer lugar. Gaiola, não tem posição. Ou assim, não tem problema. Posso botar ela aqui dentro, ela ficar assim, ou ela ficar assim. Não tem problema. Tá? Não faz diferença. Única peça que tem posição aqui, a castanha. A castanha ela é igual? Olhando esse lado, ela é igual? Tirando aqui a parte da trava. Não é. Olha, observem aqui, ó. Em relação, olha a distância entre a estria e o fundo da canaleta da esfera. Olha a distância que tem aqui. Entre as minhas 2 unhas pretas engraxadas aqui, olha a distância que tem aqui. Olha do outro lado. Olha a distância que tem aqui. Bem menor. Então essa fica para fora. Sempre o lado mais fininho aqui para fora. O lado maior, mais grosso, para dentro. Se eu montar invertida, olha o mocinete catrava. Ela não se mexe. É porque tem rupino ali também, então o anel, né? Tem carro que é com aquele tipo de anel, tipo esse aqui que eu falei, aquele que entra e sai na porrada, que o anel não fica do lado aqui externo. Como eu não preciso abrir o anel,
ui, tchê. Como eu não preciso abrir o anel trava, aqui pra montar e desmontar. Lá ele. O que acontece? O anel não precisa necessariamente ficar aqui na borda, ele pode ficar lá no meio. Então o grosso fica dentro. Ui, isso. O grosso voltado para dentro. Como é que a gente monta agora a castanha, a carcaça, a caiola, todas essas peças? Vamos lá. Montagem da nossa homocinética agora. Primeiro tudo. Aí eu fui lá, lavei, limpei, bonitinho, tá tudo gabarito. Vou montar. Seca bem, né? Antes de botar graxa. Monta ela sem graxa. Castanha, encaixa ela dentro da gaiola. Encaixou a castanha na gaiola. Belezinha. Usando aqui, se você já quiser deixar meio que alinhado cada canaleta de esfera com uma janela, que é a posição que vai ter que ficar depois, beleza. A da Kombi ela é em X, né? A da Kombi é em X. A parte de dentro ali. Isso. Parte de dentro e o... É que a da Kombi é deslizante. Depois a gente vai desmontar da Palikenja. Aí tu vai entender. Achei que ele ia desmontar a Kombi. A deslizante da Kombi é um pouquinho. A da Kombi é uma deslizante. A ideia de tu ter uma carcaça central, uma carcaça externa, esferas, é muito parecida com a da homocinética. Só que ela fica em X, né? É isso, tu tem cruzado. São duas e duas esferas. E ela é um pouquinho diferente. As canaletas são cônicas, é um pouquinho diferente a ideia. A gente vai desmontar depois a da Palikenja. Ou desse palho aqui para vocês tirando a verem. ideia? Conteúdo pro vídeo, isso. Mas é outro mundo. É parecido, mas tem algumas diferenças críticas ali. Tá? Conteúdo pro vídeo, né? Sim. Então vamos lá. Alinhou as janelas com os ressaltos, com 2 ressaltos, tanto faz assim, assim, assim. Alinhou lá. Já encaixou o conjunto interno. Agora a gente vai colocar com a castanha voltada para fora. Se aqui nessa etapa tu fazer isso aqui, aí tu na roça. Aí tu até consegue botar algumas esferas, vai dando trabalho para botar as últimas, tu terminou de montar, tu põe no carro e a homocinética não mexe, e depois tu não consegue mais desmontar porque tá tudo emperrado. Meu Tá? Deus. Aí vira, Pensa o aí pepino. vira um Deus nos acuda. Aí é onde o filho chora, a mãe não vê. Melhor comprar uma nova. Tá? Então, sempre cuida do lado da nossa castanha. Alinhou canaleta, janela e carcaça, uma esfera. Eu gosto de montar a esfera do lado contrário. Precisa ser exatamente do lado contrário? Não necessariamente. Mas é bom que ela já cria um eixo. Aí tu consegue mexer a castanha para lá e para cá. Encaixou a primeira e a segunda. Vamos para a terceira. Se o carro for roda de liga leve, que não entra o soquete aqui, põe o step, ou a roda de ferro, enfim. Põe o carro no chão, pede para alguém segurar no freio, afrouxa essa porca. Beleza. Tira a roda, macaqueia e tal, levanta. Para eu soltar o homocinética, pessoal, eu preciso tirar ela daqui, eu preciso fazer com que ela saia do cubo de roda. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar a torre da suspensão para fora, para ela poder desencaixar. Tá? Então, formas fáceis de fazer isso. Solta o terminal de direção aqui da manga de eixo. Solta a porquinha aqui, sacadorzinho, como a gente fez na aula lá de barra de direção. Não precisa soltar flexível de freio, nada disso. Vai ter que soltar o pivô. Desconecta o pivô aqui da manga de eixo. A partir desse momento, a torre da suspensão está solta, né? Tá livre. O que tu vai fazer? Pegar tira a porca daqui do centro. Tira essa porca daqui. Muito provavelmente o que vai acontecer aqui no carro do Senai não, porque desmonta, monta. Quando tu pegar um carro na rua, muito provavelmente as estrias do cubo vão ter grudado na estria da homocinética, por causa de ferrugem, de oxidação, de sujeira e tal, daquele cachorro que de vez em quando vai lá e levanta a perna, então vai grudar. O
que tu vai fazer? Pega um punção, tá? Punçãozinho. Coloca no centro aqui. A maioria das homocinéticas já tem um guia no centro, já tem um furo guia. Coloca esse furo guia, o punção no furo guia. Tá? E uma batida seca. Martelo mais pesadinho. Uma batida seca para soltar a homocinética da estria do cubo de roda. Às vezes, pessoal, o troço está tão encravado, mas tão encravado, que tu tem que fazer o quê? Jogar para frente o conjunto, a torre de suspensão, tá? Calçar com alguma coisa. Já teve carro que eu precisei, por exemplo, pegar um pedaço de madeira, um pedaço de madeira, seco de madeira, calçar aqui no agregado, na carcaça do câmbio, em algum lugar, só para deixar mais para frente a manga de eixo completa, para eu poder bater e o eixo conseguir se deslocar para lá. Porque como aqui nessa posição, se eu bater aqui, ele não tem para como ir para lá, ele não tem para onde recolher. Então vai ser uma batida seca, não é nada. Tem que puxar às vezes para frente um pouquinho para tu ganhar um espaço para ele conseguir deslocar. Tá? De tão encravado que estava. Aí puxei para frente. E bater daqui para lá não dá? Não, porque daqui para lá tu vai estar enfiando ele mais ainda para dentro. Tu tem que bater ele para sair, e ele sai para lá. Ele desencaixa assim, ó. Tá? Então, bate ele, tirou. A partir da hora que se mexeu, só alegria. Quando entrou um pouquinho, já está solto. Pega, vai puxando, batendo para dentro, joga a manga para o lado, a homocinética para o outro e já desconectou. Fica o eixo caindo para cá e a suspensão para o lado. Tá? Faz o que tem que fazer, se quiser tirar daqui, se quiser fazer no lugar, aí é por conta tua, que vai fazer lá no carro. Depois, na hora de montar, puxa para fora de novo a suspensão. Eu sempre tive o costume de passar um pouquinho de graxa nas estrias. Aí uso graxa de rolamento, que é mais barato. Aquela vermelha, azul, verde, a cor que for. De lítio, passa nas estrias da homocinética. Para quê? Para que quando tu encaixar as estrias da homocinética nas estrias do cubo, tu cria uma película ali, um lubrificante para não deixar enferrujar. Então, a próxima desmontagem vai estar menos encravado do que estava agora. Tá? Então, isso facilita um bocado a tua vida. Belezinha? Montou no lugar. Botou. Já virei demais, ela já espinhelou. Pessoal, tá aqui a deslizante. Diferente lá da junção tripóide, lá da trizeta. Tá? A deslizante, ela tem uma limitação de movimento. Eu já deixei ela demais, já tirei ela do... Aqui, ó. Como é que ela funciona? Ela tem um movimento articulatório, tipo o da homocinética. Tá? Então ela tem esse movimento, tanto para aqui o eixo se projetando para fora, a homocinética está aqui, a deslizante, o parafusado na flange lá do câmbio está aqui. Ela tem um movimento para dentro e para fora, tipo lá da trizeta, né, que os três roletes conseguem ir para dentro e para fora. E o movimento articulatório do eixo, quando eu esterço, quando a suspensão trabalha, ela trabalha assim, ó. Aí que ela tem, a graxa pesa um pouquinho, mas ela faz... E ela gira ou ela fixa? Ela gira, isso aqui está girando junto com o câmbio, junto com o diferencial, junto com o eixo. Tá? Eu só tirei as tampas aqui, a tampa traseira que veda para a graxa não sair, e aqui a tampa dianteira, ou a tampa externa no caso, onde tem a flange onde pega a coifa. Tá? Digamos que eu fosse trocar essa deslizante. Como é que eu faria para trocar essa deslizante? Eu teria que pegar um alicatezinho daquele de trava, soltar essa trava que tem aqui, uma trava daquela de anelzinho simples, abrir, tirar a trava e bater a castanha para fora, certo? Para eu desmontar essa deslizante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um ângulo bastante grande aqui nela, como? Tentando dobrar o máximo possível essa deslizante para eu conseguir sacar a esfera. Tá?
Montar com ela no lugar é ruim, porque com ela no lugar, eu tenho que dar bastante ângulo para tirar as esferas. Pensa só. Dei bastante ângulo aqui. Máximo de ângulo que eu consegui. Ó, às vezes não é suficiente para a esfera sair. Saiu. Às vezes acontece, é raro, mas acontece muito. Aí posso tentar tirar essa esfera daqui. Tem que achar uma posição, se dá ângulo para essa esfera sair. Às vezes não dá, porque eu falei, tem carro que tu vai ter que montar ela fora, desmontar ela, tanto desmontar quanto montar ela fora do eixo e depois trazer ela montada para o eixo. Tá? Porque não é sempre que tu vai conseguir colocar, encaixou a esfera, mas daí o deslizante meio que travou. Isso é a porcaria de fazer com troço com graxa. Graxa lubrifica, mas às vezes também atrapalha um pouquinho. Ó, consegui. Tá? E aí como é que funciona a montagem da deslizante, pessoal? A deslizante ela tem um truque. Tá? Vocês estão vendo? Deixa eu tentar tirar um. Alguém me alcançou um pedaço de papel toalha? Deixa eu limpar aqui um pouco. Deixa eu ver um pouquinho melhor aqui. Deixa eu limpar o outro lado para dar um pouquinho para tirar. Big Brother. Meu assessor de imprensa. Vai lá, meu querido, vai lá. Não perde um ano. A deslizante, pessoal, na hora que eu vou fazer a montagem, é que a gente não vai conseguir enxergar com ela no lugar. Tá? Mas ela também tem diferença na castanha, como tem a diferença lá na nossa homocinética. Tá? Onde que está a diferença? Vocês estão vendo as canaletas aqui na carcaça externa? As canaletas aqui das esferas. Diferente lá da homocinética, que todas as canaletas vão para o centro da carcaça, aqui as canaletas elas são cônicas. Então o que eu quero que vocês entendam? Ó, se eu olhar essas duas canaletas aqui, vocês estão vendo que aqui elas estão pertinho uma da outra? Ó, essa canaleta e essa canaleta. Quando eu olho esse mesmo par do lado de cá, elas estão longe uma da outra. O que isso quer dizer? Que as minhas canaletas elas são um cone, certo? E se eu montar esse cone virado, ou seja, eu montar a conicidade da castanha com a conicidade da carcaça externa invertida, o que vai acontecer? Vamos tentar analisar pela seguinte forma. Esse cone daqui, ele está fazendo isso aqui, ó, um para lá e um para cá. Ela está fazendo assim, ó. Na hora que eu montar, se eu botar a castanha com o cone virado ao contrário, a minha homocinética, a minha deslizante vai travar. Porque eu tenho uma canaleta abrindo para um lado e fechando para o outro. Eu preciso que ela abra para o mesmo sentido. Porque só assim os meus roletes vão conseguir... Vale. Só assim que a minha deslizante ela vai conseguir deslizar nesse sentido aqui, ó. Se eu colocar o cone da castanha assim e o cone da carcaça assim, o que vai acontecer? Elas vão estar assim. Como é que a esfera vai deslizar? A esfera vai travar. Eu tenho que ter os dois cones alinhados. Tá? Então, esse é o único cuidado que vocês têm que ter. Ah, mas daí, professor, qual que eu sei qual que é o lado de dentro e qual que é o lado de fora? A castanha aqui, ela, vamos pensar aqui assim, ó, via de regra eu consigo montar ela tanto desse jeito, quanto desse jeito aqui. Se eu montei a castanha e a carcaça para o lado certo, o conjunto, a bolacha está montada certa. Agora eu quero saber o lado que vai aqui, o lado que vai aqui. A não ser que eu tenha algum tipo de marcação na castanha do centro. Uma canaleta para encaixar a travinha, ou seja cônica a estria, para poder encaixar, porque o eixo às vezes é cônico, alguma coisa assim, que torna o encaixe anti-burro, só vai encaixar de um jeito, via de regra, eu posso colocar ela tanto assim, quanto assim. Beleza? Tem algumas que diferenciam um lado do outro,
por essas canaletas aqui da vedação. Ó, essa aqui, por exemplo, ela tem um anel de vedação aqui, uma canaleta aqui no meio e mais uma canaleta aqui do lado de fora. A Fiat usa esse padrão, 2 canaletas para fora, uma canaleta para dentro. Tá? Tem carro que isso aqui é liso, não tem canaleta nenhuma. Então tu tem que ter essa noção de como é que era lá no carro que tu desmontou, para tu saber a posição adequada de montagem. Tá? Então não é um bicho de 7 cabeças para montar isso aqui. Ela é mais chata de montar do que uma homocinética. Vocês viram desmontar, depois vocês desmontaram, vocês viram que é chatinho ali o negócio para achar a posição das esferas, passa ali, joga para lá, joga para cá, mas tu desmonta, todo mundo aqui desmontou com uma certa facilidade, correto? Tem alguém que, pô, professor, difícil pra caramba desmontar uma homocinética. Aqui pega um pouquinho mais pesado, tá? Como tu tem essa lógica das canaletas, do sentido das canaletas, aqui ela desliza, assim ela não desliza. E, cara, por mais intuitivo que isso possa parecer, quando tu tá com as peças na mão, por vezes tu não enxerga essa lógica, tu vai ficar te batendo e montando e remontando, montando e remontando, até tu conseguir acertar. Até uma hora, aleatoriamente, tu conseguir montar e ela funcionar do jeito certo. Certo? Então, basicamente, é esses cuidados que vocês vão ter que ter para montar uma deslizante. Além do fato de que sempre a deslizante, pessoal, ela deveria usar, ou deveria porque às vezes sucumbe ao longo dos anos, uma tampa para vedar a parte traseira. Tá? Por que isso? Por mais que essa parte aqui ela fique acoplada lá na flange do câmbio, se vocês olharem aqui onde é a... Deixa eu subir. Alguém tem que tomar um limpo, agora que botou aqui no só tomando. Então eu vou subir, não precisa. Pode tentar um botão verde ali para nós, por gentileza. Ó, pessoal, de onde que saiu o semi-eixo aqui, ó? Aqui dessa flange. Por mais que vai estar parafusado, não vai entrar sujeira, ou pelo menos não era para entrar, não tem uma vedação assim que seja a 8ª maravilha do mundo. Então por isso que é importante ter aquela tampa na parte traseira. Às vezes o pessoal não pensa que como ela vai aqui, não precisa botar tampa atrás. Só que assim, ó, fica exposto à água, sem graxa, junções tricoides e junções deslizantes. Tá? O que são esses componentes? Basicamente, é o conjunto que permite a tração do carro com a articulação. Tá? Não deve tiver no carro vai entender, vou mostrar para vocês os componentes, mas isso é importante a gente entender. Quando a gente pega um carro de tração traseira, por exemplo, vou pegar um carro antigo, um carro de serviço, um carro médico, tá? Vou pegar, por exemplo, uma Blazer, mais antiga, suspensão dependente, eixo rígido na traseira. Eu tenho um caminhão, um ônibus, uma outra carro, enfim. A gente tem uma eixo traseiro com diferencial no meio. Tá? Quem já viu uma caminhonete, também alguma coisa aí na rua, tem aquele eixo traseiro inteiro com uma bola no meio do eixo traseiro. Dentro da parte de bunda, nós temos um diferencial. O diferencial, nesse caso o carro tem tração traseira, e o câmbio motorista lá na frente, o que acontece? Sai da motor, passa para a caixa de proteção, passa para o cardan, ele entra para embaixo do carro, fica de longe do final, no sentido do carro, fica girando, chega no diferencial, e do diferencial ele converte o movimento do eixo, converte o movimento do eixo em movimento de tração dessas rodas, faz um P dessa tração. E também faz o papel de diferenciação de uma roda para outra. Aí tu vai mais sobre diferencial quando a gente vai na aula de transmissão de câmbio. Mas o que é importante vocês entenderem? Nesses exemplos que eu falei do ônibus também, das caminhonetes pelo eixo rígido, o que acontece? O eixo não esquece. O eixo traseiro tem que estar acionando, ele está sempre na mesma posição. Então o eixo está aqui, as rodas estão aqui, e elas só vão girar. Eu não tenho esterçamento dessas rodas. E em muitos casos, nesses casos, eu não tenho a suspensão trabalhando de forma individual. O eixo é rígido, é um eixo único. Se eu levantar uma roda, o eixo vai fazer isso aqui. Ó. Ele não vai fazer isso aqui, igual a suspensão dianteira independente nesses casos. Só um lado vai levantar. Ele vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. O eixo inteiro vai se movimentar. Então eu não preciso de articulações, articulações que permitam a rotação do torque, o tracionamento do carro, articulando, movimentando em outros sentidos. Quando eu falo de um carro tração dianteira, exemplo desses carros que a gente tem aqui, ou de um carro tração traseira, onde ele tem a suspensão independente, ou seja, a suspensão trabalha com um lado separado do outro, eu preciso que a parte do eixo que traciona o carro seja articulada. Porque senão vai quebrar. Como é que a suspensão vai trabalhar e eu vou continuar mantendo a tração do carro? Você consegue visualizar isso? Vamos trazer para a dianteira, por exemplo. Como é que é a suspensão dianteira de qualquer um desses carros? Ela é dependente, ou seja, um lado junto do outro, ou ela é independente? Independente, um lado é totalmente separado do outro. Esses carros são todos tração dianteira. Motor e câmbio da dianteira tracionando pela roda dianteira, pelas rodas dianteiras. Como é que eu levo o torque, o esforço até a roda? O viramento da motor vai girar, vai passar esse torque do câmbio, na caixa, né? Dentro da caixa dos eixos, dentro da caixa, depois, do diferencial, e aí eu tenho um
semi-eixo para cada roda. Eu tenho um cara desse aqui, um semi-eixo desse aqui para cada uma das rodas. Eu só vendi, vou pegar um outro longo do lado. Mas o que esse semi-eixo faz, pessoal? Esse semi-eixo basicamente permite que a suspensão assim. Aqui está preso no câmbio, tá? A caixa está presa ao motor e ambos estão presos ao carroceria. Ou seja, o motor e o câmbio estão ali, eles têm uma certa mobilidade e tal, mas eles estão parados. Só que quando a parte da roda está trabalhando para cima e para baixo quando a suspensão trabalha, e está trabalhando para um lado e para o outro, quando eu exterço, ou manobra, ou eu faço uma curva. Só que eu preciso transmitir esforço, eu preciso transmitir torque para essa roda, que vai traciona na roda dianteira. Então o que vai acontecer? O tranco aqui está parado, está preso no câmbio. Cada vez aqui, que é a ponta de eixo, que é a emoção, o que nós temos aqui? Tulipa, junção tripóide ou conhecido como piseta, tá? Semi-eixo ou cinética. A homocinética, pessoal, ela é articulada. A priseta, ela tem os coletezinhos aqui, ó, que correm para dentro, para fora, dentro da tulipa, e aí tem uma tolerância de deslocamento de um lado para o outro. Então o que vai acontecer? Tanto aqui, a tulipa pesada no câmbio, cada vez que eu estressar o volante de um lado para o outro, a minha homocinética vai fazer isso aqui. Cada vez que eu passar um solavanco, uma lombada, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Se eu passar um solavanco com o volante estressado, eu vou ter todo esse range de movimento aqui. Ou seja, isso aqui é um comando que trabalha de forma articulada, mas permitindo um toque constante para roda. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Aqui, na priseta, eu posso ter, eu sou obrigado a ter uma modificação. Tá? Essa modificação ela pode ser feita com graxa, eu vou explicar os tipos de graxa, se você aproveitar. Vou explicar. Ou eu posso ter modificação com óleo, depende do carro. Tá? Vai ter carro, e quando eu pegar a tulipa, essa aqui, por exemplo, ela é fechada. Se você olhar, ela vai furar fechada. Ou seja, se ela é fechada, a modificação aqui ou com graxa. Isso mesmo. Então vai graxa aqui nos roletes da priseta, ou essa graxa aqui dentro, e a lubrificação desses roletes vai ser com graxa. Tem carros que quando eu pego a tulipa é vazada. A tulipa já tem, quando eu olho aqui a parte do eixo dela, que conecta lá no diferencial, vocês esquecem que tem um diferencial, lá dentro. Tem carros que aqui, quando eu olho, assim, é um buraco. Aí tem um buraco no centro que vem até aqui, ou seja, ela é vazada. Nesses casos, ela vai ser lubrificada com óleo. Então, o óleo do câmbio, o óleo está dentro da caixa de posição, ele vai passar aqui para dentro, através do buraco que tem aqui, e vai lubrificar esses roletes com óleo. Tá? O que acontece se eu pegar uma cruzeta, que é com óleo, uma criseta mesmo, que é com óleo, e eu lubrificar com graxa os roletes? Vai graxa para dentro? Não tem graxa suficiente para ir lá para o câmbio. O que vai acontecer é que quando o óleo vem do câmbio para a criseta, vai misturar a graxa que está aqui com o óleo. E aí vira uma gororoba que não é o ideal. Tá? Eu tenho um óleo que trabalha bem, eu vou lubrificar com óleo. Uma graxa que trabalha bem, eu vou lubrificar com graxa. Só que quando eu junto graxa e óleo, eu gero um terceiro produto. O terceiro produto que, dependendo da composição do óleo, dependendo da composição da graxa, cara, pode virar uma pasta, uma coisa sólida, que pode travar essas formas. Pode dissolver, virar uma coisa mais líquida. Não vai mudar as propriedades do óleo, mas não vai ser uma coisa tão prejudicial para o rolamento quanto um lavamento. Tá? Mas é importante eu saber que se eu misturar produtos químicos diferentes, eu vou ter um terceiro produto. Uma graxa no óleo, eu vou gerar um terceiro produto residual, que não vai nem uma coisa nem outra, vai nem graxa no óleo. Tá? Gororoba quer dizer misturado. E essa gororoba não vai prover a modificação que eu preciso na peça. Certo? Isso é importante você saber. Bom, entendido que eu posso ter. Eu preciso ter um eixo articulado, lubrificado. A homocinética, pessoal, também vai lubrificação. Dentro da homocinética, você tem uma homocinética por dentro, o eixo conecta aqui. Tá? Depois a gente vai desmontar esse cara. Ela funciona como um rolamento, só que não um rolamento para trabalhar girando. Um rolamento para trabalhar movimentando o centro dessa roda aqui fora, certo? E aí eu vou pedir para vocês, quando eu vou passar, essa aqui é uma homocinética limpa e essa é uma homocinética lubrificada. Quando vocês lubrificam uma homocinética para montar, ela fica desse jeito aí. Ela fica bem inchadinha, de graxa por dentro, certo? Por quê? O atrito que tem aqui dentro é gigante. Atrito por quê? Eu tenho todo o peso do carro disposto em cima dessas esferas, quando eu vou estressar. Então eu tenho o quê? Uma esfera, quando a gente desmonta uma homocinética, pecinha por pecinha, para vocês entenderem. Mas o que eu tenho aqui? A homocinética é composta basicamente pela estrutura externa, sobre a carcaça, sobre cima, que é essa carcaça externa. Tem a parte das esferas, que é o que vai permitir a articulação. A gente tem a gaiola das esferas, que é a parte redonda, como se fosse um círculo, com as janelas onde vai cada uma dessas esferas. E aí tem a castanha central, que é o miolo da homocinética, onde casa com as estrias do eixo. É um estriado fêmea que casa com o estriado macho do eixo. Estria com estria para fazer o travamento de uma peça contra a outra. O que acontece? Isso aqui está extremamente bem lubrificado. Por quê, pessoal? Quando eu faço esse movimento de estressar, eu estou pressionando a esfera contra a parede interna da castanha e contra a parede externa da carcaça. Então, onde aquele rolamento, onde a esfera passa, eu tenho uma pressão muito grande. Se eu pegar uma homocinética de boca seca, vai chegar a ser azulada por dentro, de onde aplicou a esfera. E a esfera é lisa. Tipo um acabamento na haste de amortecedor, grande, esse liso. De ela aplicar a parede, chega a azular a parede interna da carcaça, que vai desgastando. Se entrar sujeira aqui dentro, rasgou essa coisa por baixo, e entrou sujeira, eu misturei terra, areia, poeira, água, com essa graxa, eu vou ter um grânulo, um intruso aí, um corpo estranho, misturado com aquela graxa, e está sendo pressionado contra a parede. O que acontece se eu pegar um grão de areia entre duas peças metálicas que trabalham com uma pressão muito grande? Em algum momento, a pressão vai estourar esse grão de areia. Ok? Só que o que acontece? Até esse grão de areia estourar, ele vai fazer um rasgo, um risco na parede. E depois que ele estourar, o pozinho daquele grão de areia, aquele monte de pozinho fininho, vai fazer o quê? Vai ficar brigando também entre as duas peças metálicas. Consequentemente, o que vai gerar? Desgaste. E o desgaste da homocinética, o desgaste existente aqui nesse componente, vai começar te avisando. Como ele avisa? Vai normalmente com o volante estressado. Quando vai arrancar uma espinha, vai ser
tua carro, chegou na esquina e para o carro. Aí tu vai arrancar para sair da esquina, vai virar a esquina. Quando tu virar o volante, tu estressar as rodas, tracionando, tu vai ver. Quando tu terminou de fazer a curva, o volante ficou reto no barulho, só. Por que eu ouço barulho quando está estressado o volante? No ponto, quando eu estresso o volante, quando eu tenho posição das rodas estressadas, é onde eu exerço mais pressão Mais força. entre os coletes, as esferas e a parede. Então você tem sentido no barulho. E em linha reta, tem muito menos esforço no rolamento que na carcaça. Então o barulho sobe. Se tu chegar ao ponto de escutar o você que está andando, andando em linha reta, tá com sorte que tu tá andando. Por quê? A chance de você escoar é muito grande. Ela vai te avisando. Ela começa com tec-tec, faz curva. Esse tec-tec vai aumentando. Daqui a pouco esse tec-tec, se você chegar não tocar, vai chegar um momento que vai fazer esse tec-tec em linha reta, e vai chegar um momento que vai virar uma curva e vai estourar. Ou você vai quebrar, vai partir, vai se desmontar. Em função dessa folga, e aí o que vai acontecer? Tu pega a tração do carro. Tu pega, cai, esfrega no chão, sai no chão, desmonta isso aqui, ou seja, descarga no chão. Resumo. Eu não tá conseguindo lá. Ah, mas quebrou um lado, eu consigo andar com o outro lado ainda? Não, tem diferencial. Tem um diferencial. Vocês lembram semana passada, a capa do ar estava com marcha engatada, ela só girava uma roda. Ela girava a roda que tinha menos esforço. Vai girar. Depois girava a outra começava a girar. Vocês lembram disso, né? O que vai acontecer? Ele sempre, pessoal, vai girar a roda que tem menos esforço. Vai girar livre. Então o que acontece? É que em casa não vai discutir diferencial. Mas lembra quando, deixa eu ver se vocês lembram para vocês. Se tu vai, por exemplo, arrancar o teu carro na grama molhada, na areia, na cartola. E uma das rodas, uma vai ficar parada, tá olhando e a outra vai girando e o carro parado. Por que uma vai girando e a outra parada? A que está parada vai ficar mais atrito, mais contato. A que está girando vai ficar menos presa, está mais livre, vai girar continuamente. Então você tem que fazer o quê? Dar o máximo de aderência nas duas rodas para conseguir desabolar. Tem que colocar em uma situação, tem que colocar na cara do ar, só conseguir de uma forma que o carro tracione as duas rodas da forma mais parecida possível para conseguir sair. Se eu quero uma homostética, eu fico só com isso ali agarrado na câmera, mas sem acoplamento da roda, e o outro lado está com um bocadinho bonitinho, tem um lado que está mais livre. Não, cuidado. Isso aqui é o eixo girando. Eu vou desligar o carro, o outro lado está com o sol, trocar de marcha. E para trocar a marcha desse veículo, tu precisa fazer o desacoplamento de dois sistemas que estão constantemente acoplados, o motor e o câmbio, caixa de transmissão. Então, para vocês entenderem uma coisa, o caminho que o torque faz para chegar na roda. Começa no motor, lá no virabrequim do motor, no eixo da parte inferior do motor. Mas aqui na parte de baixo do motor, nós temos o eixo virabrequim, dentro do bloco. O eixo virabrequim vai ficar parafusado ao volante. O volante é essa roda de aço, hoje que é um fundimento de aço bem pesada, uma massa pesada presa ao virabrequim. Roda pesada. Aí você vai Ó, por isso que eu uso botina corriqueira. Mas para que serve o volante? Qual que é o objetivo do volante? O volante ele tem a capacidade de servir como massa inercial de motor. O que seria uma massa inercial? É um peso fixado no eixo do virabrequim e que tem como objetivo ajudar o motor a se manter girando, manter ele em rotação. Para que manter o eixo em rotação, pessoal? Para se eu tiver alguma coisa para ajudar o motor a manter girando, basicamente o meu motor precisa ter ele tem menos esforço a produzir. Porque imagina só, vamos pensar o seguinte, tem alguém aqui que já precisou empurrar um carro? Nossa. Carro não, só Kombi. Vou empurrar muito Fusca. Fusca também não é carro. Show. Quando vocês empurram um carro, tu faz mais força para botar ele em movimento ou para manter ele andando depois que ele sair do lugar? Para botar ele em movimento, tirar ele da inércia, né? Ele está paradinho, quietinho lá. Tu tem que fazer muito mais força para começar a fazer ele andar do que necessariamente para. Depois que ele embalou, vai caminhando, empurrando o carro de boinha sem muito esforço. Se não tiver na brita com o pneu vazio, é uma delícia. Tem uma pessoa que se auto-sabota, né? Então é o seguinte, imagina um motor quando ele está em funcionamento, se ele tem aquele esforço de aceleração, de tudo mais. Tem um esforço a mais para fazer ele girar mais rápido quando precisa. Mas pensa que quando o motor precisa manter uma rotação estável desse motor, um exemplo, está numa rodovia com uma fita marcha engatada a 100 por hora e tu fica um bom tempo embalado na BR. O motor ele precisa produzir menos energia, de fato, energia real, porque o peso do volante, o peso dessa peça que parafusada ao virabrequim,
ajuda o virabrequim a se manter rodando. Entenderam? A tornar mais suave o motor, mais leve para trabalhar. Certo? Tanto que esse volante aqui, por exemplo, quanto mais pesado ele é, mais linear o motor é. O que é um motor linear? É aquele motor que não tem aceleração brusca, tem que... O que é motor de moto? O que é motor de moto? Os fazedores de randandã, CGZs da vida, fazedores de randandã, quando ele enrosca o cabo, a moto... Ou os pega o cara, os jaspeiros das motos grandes, 4 cilindros, o troço gira, abre e gira muito rápido, o cara acelera. Vamos pensar só, pega um motor de moto, essas esportivas 4 cilindros, pega um motor V8 desse tamanho, e faz a mesma coisa, pega o acelerador e fica lá, para ele fazer, abrir giro e ficar lá, tu precisa segurar o acelerador por mais tempo, não simplesmente igual a da moto, você tem que acelerar bastante, porque tem muito mais peso. Tu pega o volante do motor V8 lá que acelera lento, um troço desse tamanho que pesa uns 25 kg o volante. Tu pega o volante de uma moto de 1000 cilindradas, que equivale a um carro 1.0, 1000 cilindradas, esportiva, o volante é uma porcariazinha desse tamanho, que pesa 600 gramas. Se der isso, estou tendo exagerado. Olha a influência de aceleração, olha como o giro sobe rápido. Carro de corrida. Se eu pegar um motor, categoria de turismo, eu venho lá do Rio Grande do Sul, lá tem bastante categoria de turismo, que é carrinho de rua, popular e tal, para a pista para correr circuito. Onix, quem que vem de Onix? Alguém vem de Onix? Tu vem de Onix. Agora os caras estão usando lá turismo 1.4, Onix 1.4, preparação, o que te dá aspirado.